Boa noite, queridos, graças e paz. Estamos aqui em mais uma live de oração. Desde que recomeçou o culto, nós estamos com essa live mais cedo. Quero convidá-lo a estar conosco, passarmos um tempo. Mércia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos passar, o pessoal está chegando aí devagarzinho. Segunda-feira é um tempo que nós temos aqui na igreja de orarmos. Gabriela, Deus te abençoe. É um tempo de estarmos na presença do Pai. Diácono Gladson, Loja dos Rolamentos, chegou. A paz, amém. Mari, Cássia, o pessoal está entrando devagarzinho aí, está começando, está vindo. Toda segunda-feira nós estamos abrindo os nossos corações diante do Senhor, nós estamos entrando na presença do Pai, nós estamos também sendo edificados pela rocha, na rocha, através da palavra. Jéssica, Cássia, Mari, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gabriel Marques, Jesus é contigo. Pablo, Luciane, olha aí o pessoal. Minha irmã Wilze, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. E essa live, ela existe desde que nós entramos na quarentena, toda segunda-feira, como não tínhamos possibilidade de estar aqui na segunda. A paz, minha irmã, a gente então começou a live, mas continuou com ela mesmo, voltando ao culto presencial. Lembrando que toda quarta-feira é disponibilizado o link para inscrição do culto presencial aqui na segunda-feira. Everton Carvalho, meu nobre amigo, homem de unção de Deus aí, Igreja Presbiteriana de Mairim, que Deus os abençoe. Alessio, Jesus é contigo. Então, nós voltamos para os cultos presenciais, somos poucos ainda, por causa do protocolo criado pelo Estado. Graça e paz, querido. Deus te abençoe, Alessio. E na quarta-feira é disponibilizado o link para você fazer a sua inscrição. E aproveite a oportunidade, você que está aqui pertinho da gente, em estar aqui na igreja toda segunda-feira adorando a Deus. Arthur, meu nobre amigo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Agosto, para muitos, é um mês de presságios, de dificuldade. Tem gente que não gosta do mês de agosto. Eu creio na bênção de Deus em qualquer mês do ano, também o mês de agosto. Então, mês que vem, segunda-feira que vem, nós vamos ter uma palavra especial durante todo o mês. Começará na próxima segunda-feira. Então, se você quer estar conosco aqui, quarta-feira, quando o link estiver disponível no site da igreja, na bio do Instagram, do IP Candeias, busque lá, se inscreva e venha estar conosco, vai ser um tempo abençoador. Vamos orar ao Senhor. Márcia chegou, Deus abençoe. Senhor, eu quero te agradecer, Pai Santo, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, de ouvirmos a Tua voz, de podermos adorar o Teu nome e abrir o nosso coração diante do Senhor. Toda segunda-feira, Pai, é o tempo de grande crescimento, mas também um tempo de prostração, um tempo em que nós nos curvamos diante da Tua face e abrimos o nosso coração diante de Ti. Pai, que hoje não seja diferente, que haja um mover do Teu Espírito em nosso meio, que a Tua bondade permaneça sobre nós, que possamos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, bem como também podermos conversar contigo, falar contigo, abrir o nosso coração. Muitos irmãos estão nos assistindo agora, a Andréia também chegou, a Suzy, e Deus, são muitas vidas que anseiam pela Tua voz, anseiam por um milagre, anseiam por experimentar mais do Teu Espírito Santo. Que hoje seja uma noite assim, Pai, onde o Senhor tenha liberdade de agir em nosso meio. Abençoa o tempo da pregação da palavra, abençoa o culto daqui a pouco. Ó Deus, faz uma obra em nosso meio nesta segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Olha aí, o Marcial chegou, glória a Deus. Eli, né? Eli P. Maciel. Pessoal, é o seguinte,
eu quero pedir que você tenha esse aviãozinho aqui embaixo. Queria que você convidasse outras pessoas para estar nos próximos minutos. A nossa live ela vai ser um pouco encurtada hoje por causa do culto, que daqui a pouco eu vou começar. Mas eu tenho uma novidade. Nós fizemos semana passada isso e vamos fazer de novo hoje. O que é que a gente vai fazer? Presta atenção. Nós vamos transmitir daqui a pouco o culto, às 19h30, o culto direto da igreja, pelo meu Instagram. Será o Instagram pr.edneiPsantos. Se você ainda não segue Instagram, eita rapaz, eu entrei no meu. Eu agora que prestei atenção, eu acho que eu tô no meu, não tô no da igreja, olha. Mas vamos lá, agora já foi. Deixa qualquer coisa para a semana que vem. Pessoal, é o seguinte, daqui a pouco, às 19h30, nós vamos estar no Instagram, pr.edneiPsantos, com o culto. Então, é uma oportunidade, olha o pessoal confirmando lá. Oi, Lice, Maísa, querida, saudade, Deus te abençoe. Daqui a pouco a gente vai estar com a transmissão direto do culto. Então, se você também quiser ser abençoado daqui a pouco, entre nesse Instagram novamente, você vai estar assistindo o culto em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus. Fecha aí, por favor. Obrigado. Estava aberto ali. Vamos para a palavra de Deus. Salmo de número 115. Salmo de número 115. Eu comecei semana passada falando sobre: Oi Rocha, seja bem-vindo, meu nobre amigo, em nome de Jesus. Olha, o Salmo de número 115, eu comecei semana passada falando do versículo 1 e parei no versículo 9. Falei no versículo 8 e 9. Nesse primeiro momento do Salmo de número 115, o salmista ele vai trilhar um caminho revelando, trazendo à tona o seu coração diante de Deus. Ele vai colocar diante desse salmo a percepção dele de quem ele é e de quem Deus é, como o único Deus verdadeiro. Tanto é que no Salmo ele já começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada toda a glória. Olha o pessoal chegando aí. Edna Vasconcelos, Rosângela Silva, Marília Rodovalho, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Convidei outras pessoas para estarem conosco, vai ser um tempo de graça e crescimento em nome de Jesus. Então, o que acontece, meus amados irmãos? Esse Salmo de número 115, ele vai glorificar unicamente a Deus, ele vai reconhecer a soberania, o poder, a glória do Senhor. Ele vai exaltar a pessoa de Deus. No versículo 1 ele já coloca: não ao homem, não a nós, não às pessoas seja dada a glória, mas a glória é somente tua. O Elbe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Kênia está conosco também. Eu sei que Kênia já vai mandar uma mensagem no meu WhatsApp dizendo que eu esqueci de entrar no Instagram da igreja, entrei no meu, me perdoa, foi sem querer, mas tem problema não, semana que vem a gente corrige isso. Então, o que acontece no Salmo de número 115 é uma exaltação à glória de Deus, e ele deixa claro, do versículo 2 em diante, que as nações iriam julgar a espiritualidade dele, iam dizer que Deus não era por ele, mas ele ia dizer: a minha fé continua inabalável em Deus e vocês creem em deuses que não existem. Esses deuses, em versículo 3 e 4 e 5, ele vai dizer: o Deus de vocês é diferente do meu Deus. O Deus de vocês tem ouro, tem prata, tem isso, tem aquilo, mas ele não fala, ele não ouve, ele não toca, ele não apalpa, ele não faz nada. O meu Deus é diferente. E ele vai falando, e ele vai nessa temática. Hoje nós vamos abordar a partir do versículo 11, na realidade do versículo 9 ao 18, que eu vou pegar um pedacinho do anterior e vou até o final.
No versículo 9, ele começa a falar sobre a distinção entre a nação dele, entre a percepção dele com a percepção dos povos que adoram outros deuses. Então ele vai dizer o seguinte no versículo 9, eu estou no Salmo de número 115, do versículo 9 ao versículo 18. O versículo 9 diz: Israel confia no Senhor, ele é o meu amparo e o meu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o meu amparo e o meu escudo. Versículo 11, confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. E ele continua dizendo: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Então esse texto, eu vou colocar aqui o que o Luiz colocou, para fixar esse comentário. Então vejam bem, do versículo 9 ao versículo 18, ele vai concluindo o que ele começou desde o versículo 1, deixando claro qual a sua percepção de Deus e o que provém de um relacionamento com Deus. Talvez você pergunte, pense, talvez você esteja passando por lutas e você imagine assim: mas rapaz, eu estou há tantos anos na igreja, eu estou há tantos anos no evangelho, eu estou há tantos anos e as coisas não acontecem, eu vivo nas mesmas lutas, eu passo pelos mesmos problemas. E na verdade essa indagação é justa no que diz respeito assim, não é que é justa, mas ela é comum, ela não é comum só a você. Muitos pensam, na realidade tem um salmista que ele vai dizer sobre aqueles até que vivem impiamente e prosperam, pensando assim: eu vivo de forma justa, temente a Deus, obedecendo ao evangelho, e eu vejo que pessoas que não temem a Deus prosperam. E essa colocação aqui do salmista, ele vai dizer assim, o porquê ele confia em Deus e o porquê a sua vida é entregue ao Senhor. No versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11, ele coloca a nação, ele coloca a casa de Arão e ele coloca os que temem ao Senhor como aqueles que estão entregando sua vida a Deus, que confiam no Senhor. E para esses três grupos de pessoas, que aqui não é um grupo específico, mas é um simbolismo de grupos de pessoas, seja a nação, seja aquele povo que foi separado, escolhido para ministrar, ou a multidão dos que temem a Deus, todos eles que confiam no Senhor, eles vão ter benefícios. E qual é o grande benefício? Ele fala aqui sobre dois: a questão do amparo e a questão do escudo, que é segurança, proteção. Então, quando a gente vê, eu não vou poder me alongar nesses versículos, que a gente tem muita coisa para andar ainda, mas o que é que a gente pode pensar aqui no que ele quis dizer? Ele diz o seguinte: aquele que não confia nos deuses deste mundo, aquele que não elegeu deuses para a sua vida, aqueles que não se entregaram à idolatria, esses colocaram a sua esperança no Senhor, esses colocaram a sua fé no Senhor, esses confiaram em Deus e eles vão receber o que de Deus? O amparo, em outra tradução, auxílio, aquele braço que vai reerguer do pecado, que vai levantar você, bem como aquele que vai lhe guardar. Como em outra palavra diz, você vai estar sobre a sombra do Altíssimo. E aqui não é uma proteção que vai lhe livrar de qualquer pedrada nesse mundo. Não. Nós sofremos também. Essa proteção está falando sobre aquela proteção sobre o mal pior, aquele mal que realmente não nos toca. Que mal é esse, pastor? É a perda da vida eterna. Nós não perdemos a vida eterna. Nós estamos protegidos do mal, da consequência do pecado, porque Cristo já pagou todo o pecado da nossa vida. Do versículo 12 em diante, ele vai começar a colocar o porquê ele elegeu Deus como o único Deus da vida dele.
porque ele construiu um relacionamento com Deus. E eu quero parar aqui a palavra e dizer uma coisa para você. Como está o teu relacionamento com Deus? Temos muitos irmãos entrando aí, a Susan, Samara, a Vicky, Gisele, Francelina, Suênia. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Eu queria perguntar como está o teu relacionamento com o Senhor? Como tem estado a tua vida com Deus? Porque o salmista aqui, ele está tratando, em outras palavras, exatamente sobre isso, sobre relacionamento com Deus. E ele vai dizer os benefícios desse relacionamento, os benefícios da salvação, o benefício de você ter um Deus que vai te erguer, te levantar, ele vai cuidar de você. No versículo 12 ele diz, de nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, ele cita, como de forma bem clara, não é? O que ele já vem dizendo, oi Nani, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ele vai dizer sobre a casa de Israel, sobre a casa de Arão, tipificando todo aquele povo que foi separado e escolhido pelo Senhor. Eu vi Maísa, como eu falei para ela também, Deus abençoe. Então veja bem, tem uma coisa muito peculiar no versículo 2 que eu queria compartilhar com vocês aqui. Desculpa, versículo 12 do Salmo número 115. Ele fala, de nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Veja, ele começa o versículo falando de algo concreto, que ele já recebeu de Deus, e na segunda parte ele vai falar sobre o futuro, sobre o que ele criou uma expectativa em Deus. Você prestou atenção quando leu esse texto? Ele vai dizer assim, de nós se tem lembrado o Senhor. Ele não está dizendo, de nós o Senhor vai se lembrar de forma no futuro. Não. Ele fala assim, Deus já está lembrando que eu existo, Deus já tem cuidado de mim, Deus já tem me abençoado. Aí ele passa sim para o futuro dizendo, e ele nos abençoará. E aqui é uma grande verdade para nós, com o Salmo de número 115, quando ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, ele vai mostrar que quem tem um relacionamento com Deus, quem busca a Deus, quem vive uma vida com Deus, é alguém que vê Deus agir no hoje e cria uma expectativa no amanhã. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós estamos ansiando tanto por algo acontecer, nós estamos numa expectativa tão grande do que vai acontecer, que a gente para de ver, de enxergar o que Deus está fazendo hoje. E eu quero dizer para você que Deus já tem feito proezas, maravilhas na tua vida hoje. Não pense só que Deus vai fazer no amanhã. Deus já está fazendo hoje na tua vida. Você foi eleito pelo Senhor, você foi separado por Deus, Deus tem cuidado de você. Oi, pastor Renato, Deus te abençoe, meu filho. Que bênção tê-lo aqui conosco. Lice também. Então a coisa prioritária desse versículo aqui 12 é quando o Senhor vem trazer através do salmista a grande verdade de ser grato pelo que Deus já está fazendo e criar uma expectativa no coração do que Deus vai fazer. Nós não podemos viver só no futuro e nem se lamentando do passado. Nós temos que entender. Amém, Renato? Deus lhe abençoe. Oi, Marcelo, Deus te abençoe. Nós temos que entender que no hoje, agora, nesse exato momento, Deus está olhando para a sua vida. Deus já faz parte da sua história. Deus já está cuidando de você. E é importante reconhecer Deus na sua vida. Eu enfrento muitas lutas, irmãos, quando eu paro de enxergar Deus no meu dia a dia. Muitas vezes eu saio de casa, preocupações e tal, e responsabilidades, e às vezes eu não paro para enxergar como Deus tem no dia a dia cuidado de mim, cuidado da minha esposa, cuidado da minha filha, cuidado dos meus irmãos, cuidado do meu pai. Nós temos que nos sentar, nos prostrar diante do Senhor e antes de pedir qualquer coisa, glorificá-lo por tudo que ele já fez por nós. O Salmo número 115, versículo 12, ele vai dizer, nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Ou seja, ele crê que Deus está lembrado de quem ele é. E quando se fala tem lembrado de nós, é muito fácil aqui você reportar essa ideia à aliança que Deus tinha com Abraão.
Quando ele diz assim, Deus está lembrado que ele fez uma aliança conosco, ele vai nos abençoar. No versículo 13, ele para de olhar só para ele. No versículo 13 ele ainda conclui essa parte, né? Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. Aí no versículo 14 ele diz, o Senhor vos aumente bênção mais e mais, e sobre vós e sobre vossos filhos. E aqui agora o salmista então ele para de olhar um pouco para si. Ele para, olha o Denner, Deus te abençoe meu filho, Deise também. Ele para de olhar para ele e ele começa a entender que um Deus que ele está construindo desde o versículo 1, o caráter dele, revelando que merece toda a glória, que ele é diferente dos deuses criados pelas mãos dos homens. Ele começa a construir, ele começa a dizer assim, olha, Israel confia em Deus, a casa de Arão confia em Deus. Ele vai falar sobre que Deus tem lembrado dele, Deus tem nos abençoado, ele abençoa Israel, abençoa a casa de Arão, ele abençoa todo mundo, mas só que no versículo 14 ele entende que Deus ele não abençoa só um grupo, ele é um Deus abençoador de todos aqueles que o buscam. A Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. E ele começa então a enxergar que a bênção não é só para ele, a bênção é para aqueles que estão perto dele. E aqui é uma outra ponto que eu precisaria conversar sério com você. E eu só vou pontuar porque a gente realmente não tem tempo, mas como está a sua vida de intercessão? Como está a sua vida de oração? Você coloca, será que nós temos colocado em primazia na nossa vida o que a palavra do Senhor diz? Que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mas ao próximo como a nós mesmos. Nós temos que olhar para os outros. Nós temos que ser misericordiosos. Nós temos que olhar com a graça de Deus para os outros. Veja o salmista que ele falando tanto do Deus de Israel com ele, com a nação. Ele vai falar assim agora, a bênção não é só para mim, a bênção não é só para a gente. Essa bênção é estendida a vocês, eu quero abençoar vocês. Ele fala, o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele diz assim, olha, o Deus que servimos é o Criador de tudo. E Ele quer te abençoar também. Eu quero convidar você nessa noite, a quando você dobrar os joelhos antes de dormir, antes de você orar por si próprio e pelos problemas que você tem tido, que você coloque seus olhos naqueles que estão precisando mais de você, mais do que você, que estão precisando, que estão passando por uma luta terrível. É muito comum nós orarmos por quem amamos, orarmos pelo pai, pelo irmão, pelo primo, pelo tio, pelo pastor, por pessoas do nosso convívio. Mas Jesus diz que nós devemos amar aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos tratam mal. Nós devemos orar por todos. Então, ele vai aqui dizer, ore. Ele vai dando o seu exemplo pessoal, ele vai ensinar que nós devemos interceder e abençoar e nunca amaldiçoar. Do versículo 16 ao versículo 18, ele credencia a pessoa a quem ele confia e quem tem o poder sobre todas as coisas. Ele está falando do próprio Deus. Versículo 16 diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Isso é muito lindo, porque ele vai dizer assim, a bênção que está se falando no texto aqui é uma bênção que está disponível a nós. Porque esse mundo o Senhor nos entregou, Ele nos deu. Versículo 17, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem às profundezas. É interessante isso, que em outras palavras ele também está falando assim, um dia nós vamos morrer, e quando morrermos nós não vamos louvá-lo como podemos, ou seja, nós não podemos exercer a fé da forma que estamos. Quando a gente morrer, um para a vida eterna, outros para a perdição eterna. Nós vivemos uma vida de louvor e adoração a Deus nos céus, mas o que ele está falando aqui é sobre a obra que nós fazemos, e esta obra ela tem um tempo de duração.
ele fala sobre aqueles que não entenderam isso, que estão vivos, mas estão mortos espirituais, porque não estão entendendo essa verdade. No versículo 18 ele diz: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia, Deus seja louvado. Esse texto é um texto gigante, de muitas revelações de Deus. Infelizmente, nós não temos o tempo todo para poder desenvolvê-lo. Mas as verdades que nós aprendemos aqui foram verdades suficientes para fazermos uma reanálise da nossa vida e vermos o que precisamos mudar. Eu li hoje do versículo 9 ao versículo 18, falando sobre a importância de nós confiarmos em Deus e termos Ele como o único Deus da nossa vida, de não idolatrarmos nada nem ninguém. Ele fala sobre a nossa mente tem que ser uma mente que glorifica a Deus pelo que Ele tem feito e cria uma expectativa pelo que Ele vai fazer. Falou sobre a necessidade de termos de tirar os olhos de nós mesmos e colocar naqueles também que estão carecendo e orarmos, intercedermos por eles. E ele fala assim que esse Deus a quem servimos é o Deus que criou todas as coisas, que precisa ser louvado agora, já nesse tempo que Ele nos concede. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado com teu coração nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Olha, não esquece que daqui a pouco, às 19h30, nesse mesmo Instagram, a gente vai estar entrando com a live direto do culto. Eu vou colocar o microfone para testar e eu queria que você mandasse um feedback durante o culto para dizer para nós assim se ele vai estar, se está dando para entender bem. O culto começa às 19h30, mas a live vai começar às 20 horas, porque como o Instagram ele só é 1 hora, a gente vai ter que retardar o início do culto, que é só a parte introdutória. Mas a partir das 20 horas, hoje às 20 horas, no meu Instagram a gente vai estar transmitindo o culto, que pega a parte final do louvor e pega a pregação da palavra. Eu queria que você estivesse assistindo para nos dizer se o áudio está bom, porque a gente vai ficar nessa prática também. A partir da semana que vem, a live da oração ela vai mudar de dia, porque fica um pouco complicado por causa do horário, começando às 18 para as 19 ter o culto, 19h30. Então algumas coisas vão mudar, vocês vão estar sendo informados. A Igreja Presbiteriana de Candeias mantém os seus cultos de domingo. Domingo que vem tem Santa Ceia, então quarta-feira, quando o link for disponibilizado, você corra para se inscrever e venha conosco participar da Santa Ceia. Nós vamos estar com toda a segurança, com tudo bem higienizado, um método que nós criamos aqui, acredito que vai ser bênção. Então se inscreva na quarta-feira para estar conosco no domingo adorando a Deus. Domingo de manhã, às 10 horas da manhã, tem live clássica e vamos estar passando, porque como vai esse domingo mudar alguns horários, e segunda-feira também, amanhã a gente está divulgando nas redes sociais, no site da igreja e tudo. Amém? Semana que vem, amanhã não tem o Entre Nós, mas semana que vem o Entre Nós volta com um novo formato, com uma nova pegada e vai ser uma bênção estar com vocês no Entre Nós também. Lembrando que semana que vem volta a palavra Conselhos para uma Vida Plena, na quinta-feira que eu faço no meu Instagram e na sexta-feira a Palavra de Vida no meu Facebook. Tudo isso na primeira semana de agosto, ou seja, semana que vem. Vai ser bênção. Eu tenho estado um pouco atarefado, por isso que a gente precisou reorganizar umas coisas, mas logo a gente está de volta em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. O André está aí, o Wilson, Deus te abençoe, minha irmã também. Um abraço para todos vocês. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Espírito Santo esteja fazendo algo novo na nossa vida em nome de Jesus. Irmão Luiz, Deus te abençoe. A gente já está concluindo aqui a palavra hoje. Está acabando, é verdade, mas não se preocupe, a live vai ficar no ar e você pode estar revisitando esse texto. Semana que vem, a paz do Senhor, irmão Luiz. Deus te abençoe, meu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, pessoal.
Em Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16, o texto fala sobre o mês de Elu. O mês de Elu é o mês de agosto e setembro. E a gente tem uma palavra porque neste versículo, em Neemias 6,15, diz que foi o tempo que Deus fechou todos os buracos que haviam no muro. Houve a plena restauração dos muros de Jerusalém. E há um símbolo nisso para a nossa vida. Agosto vai ser um tempo, depois de tantos perrengues e tantas, lutas que tivemos nesta quarentena, nesses meses, desde o início do ano, desde março, nós cremos que agosto o Senhor estará restaurando. Então, a partir da semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ter uma palavra de restauração. Tem alguém na sua família que está precisando de restauração? Olha, de hoje a 8, segunda-feira, a gente vai vir com uma palavra e um mover de Deus com esse foco em nome de Jesus. Aguardo você lá, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez na Tua presença, eu peço a Tua bênção sobre nossas vidas, eu peço a Tua bênção sobre esta live, esses irmãos e irmãs que estão nos vendo e que verão nas próximas horas. Que a Tua boa mão esteja sobre nós, que Teu poder se manifeste na nossa vida em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça santa e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Olha aí, Gisele, Deus te abençoe, Carla também. Pessoal, daqui a pouco, às 20 horas, nesse Instagram, pr.edneipersantos, vai estar a transmissão do culto. E você pode fazer o seu pedido de oração, porque lá na igreja, no ao vivo, eu vou estar lendo o teu pedido e colocando toda a igreja que estiver aqui presente para orar. Então, daqui a pouco, às 20 horas, você entra aqui de novo, nós vamos estar transmitindo e você pode escrever aí. Eu tenho a minha secretária, Suzy, ela vai estar anotando o teu pedido, ela vai passar para mim no púlpito, eu vou estar lendo o teu nome e colocando o teu pedido diante do Senhor. Então, daqui a pouco, não sai, daqui a pouco, às 20 horas, quando começar o culto, nós vamos estar com a transmissão ao vivo em nome de Jesus. Deus abençoe, amo vocês, fiquem na paz.